conselheiros do Santos aprovaram a proposta orçamentária para 2024 e principalmente os valores que o Santos precisa na próxima temporada de venda de atletas. Então vamos falar sobre esses valores e também sobre comissões que foram pagas nas vendas de Ângelo e David Washington ao Chelsea da Inglaterra. Peço para você participar aqui deixando seu comentário sobre os assuntos que nós vamos tratar e também confere se você está inscrito no canal para você sempre receber os vídeos que a gente posta aqui todos os dias, tá certo? Vamos começar então falando sobre o superávit do Santos no último trimestre e também sobre as comissões que foram pagas nas vendas dos dois jogadores do Peixe, tá certo? Matéria do GE que fala o seguinte: o Santos registrou superávit no terceiro trimestre de 2023, de julho a setembro. De acordo com o relatório preparado pelo Conselho Fiscal, o Peixe teve um saldo positivo de 48 milhões, tá? Vamos arredondar aqui. Os números ficaram 40 milhões acima do que estava planejado na previsão orçamentária deste ano. As vendas dos atacantes David Washington e Ângelo para o Chelsea da Inglaterra explicam o superávit. De acordo com um documento preparado pelo Conselho Fiscal e que será analisado pelo Conselho Deliberativo, né, que já foi analisado, o Santos recebeu cerca de 68 milhões pela venda de Ângelo e 74 milhões pela venda de David Washington. O Conselho Fiscal aponta também o elevado pagamento de comissões para empresários, algo repreendido pelo presidente Andrés Rueda durante o seu mandato. Só fazendo um parênteses aqui, né? O presidente Andrés Rueda falou ser contra comissões assim que ele assumiu a presidência no período eleitoral. Falou também que era contra pagamento de multas, né, para vários treinadores. Acabou fazendo isso. Falou que era contra antecipação de cotas, né, para, de uma certa forma, o novo presidente começar, né, com um valor a menos, e fez isso. Então, assim, muitas coisas na parte financeira que foram prometidas, infelizmente, o presidente Andrés Rueda também deixou a desejar, tá certo? Mas voltando aqui para o que a matéria fala. Conselho Fiscal... Ah, não, aqui a gente já... Ah, não, tá certo. O Conselho Fiscal também aponta um elevado número de comissões, tá? De acordo com o documento, o Santos gastou 22 milhões em intermediações de julho a setembro. Ainda segundo o Conselho Fiscal, 88% desse valor foi para os empresários de David e Ângelo. O Santos, então, pagou 20 milhões em comissões para agentes pelas vendas de suas promessas para o Chelsea. O relatório também revela que a folha salarial do Peixe atualmente é de 11 milhões, quase 12, né? 11,8 milhões, somando os salários e direitos de imagem de todos os jogadores do elenco profissional. Em nota oficial enviada ao GE, o Santos deu a sua versão sobre as comissões pagas a empresários. Abre aspas para a nota do Santos. O Santos Futebol Clube esclarece sobre as comissões nas vendas dos jogadores Ângelo e David ao Chelsea da Inglaterra. Os valores pagos não interferiram no total recebido pelo clube, diante da negociação feita com os atletas. No caso de Ângelo, o jogador foi negociado por 15 milhões de euros, sendo que o Santos tinha 70% do passe, que corresponderia a 10,5 milhões de euros. E o atleta a 30%, equivalente a 4,5 milhões. Após negociação, o Santos recebeu 11,250 milhões e Ângelo 2,250 milhões, sendo que a comissão foi de 10% do total, 1,5 milhão. Portanto, o Peixe obteve um valor maior do que estava previsto. O mesmo aconteceu com o David, vendido por 17 milhões, sendo 70% do Santos, 11,9 milhões, e 30% do atleta, 5,1 milhões. Com a negociação, o Santos ficou com 12,3 milhões, David 3 milhões, sendo a comissão 1,7 milhão. Nas duas vendas, o Santos deveria receber 22,4 milhões e esse valor aumentou para 23,55 milhões, um acréscimo de 1,15 milhões de euros. Então, está aí a versão do Santos em relação ao pagamento de comissões, tanto na venda do Ângelo como também do David Washington. E aí, né, tivemos
a reunião do Conselho Deliberativo do Santos, que já está prevendo o orçamento para o próximo presidente trabalhar em 2024 e também algumas metas que precisam ser batidas, tanto com venda de jogadores ou um jogador, né? Vai que você consegue uma venda extraordinária, enfim. E também sobre a questão de premiações. Então vamos à matéria do GE, que fala o seguinte: os conselheiros do Santos aprovaram a proposta orçamentária da atual gestão para o ano que vem. A previsão otimista é de cerca de 6 milhões de superávit. Muito pouco, né? Só 6 milhões é muito pouco. Durante reunião realizada nesta terça-feira, na Vila Belmiro, e virtualmente, o Conselho Fiscal apresentou detalhes da proposta orçamentária preparada pelo Comitê de Gestão do Peixe. A previsão do presidente Andrés Rueda e de seus pares é de que o Santos arrecade em 2024 134 milhões com vendas de jogadores. Nos últimos 12 anos, a média foi de 81 milhões. Por isso, o valor sugerido foi considerado elevado pelo Conselho Fiscal. Se a gente pensar aqui no Marcos Leonardo, que hoje é o principal jogador para ser vendido, o mais cotado para ser vendido, o que vem sendo dito é que ele pode ser vendido caso chegue uma proposta de, sei lá, 90 milhões de reais. E aí faltaria aí uma graninha, né, para completar esses 134 milhões. Será que o Santos vai precisar pagar o Joaquim? Vender o Joaquim, melhor dizendo, né? Santos que, aliás, pagou cerca de 16 milhões ao Cuiabá. Então, como que ficaria essa necessidade de venda de jogadores? É óbvio que quando o próximo presidente sentar na cadeira, ele vai ter uma noção, né, de qual jogador está recebendo proposta, qual jogador não está recebendo proposta, quem que está valorizado, quem não está. Mas assim, vai ter que vender mais que um jogador ou torcer para ser uma venda muito boa do Marcos Leonardo e o Santos não ficar tão refém assim de ter que vender um outro titular. O Joaquim, para mim, hoje é titular absoluto do setor defensivo do Santos. É um jogador que eu vejo bem promissor, teve seus momentos de baixa no Santos, mas eu acho que é um bom zagueiro. E gostaria de ter o Joaquim no elenco do Santos para o ano que vem. Espero que essa necessidade, né, de bater metas orçamentárias não faça com que o Santos tenha que vender jogadores interessantes para o ano que vem. Né? Vamos ver. E aí a matéria fala o seguinte também: distante da Copa do Brasil e já fora da Libertadores, o Santos fez previsões pouco ousadas para arrecadação com premiações de competições de 2024. Apenas 47 milhões. Mesmo assim, o Conselho Fiscal acredita que o valor será menor. Há também a previsão de 211 milhões de gastos com o Departamento de Futebol em 2024, entre salários e compra de direitos econômicos. O valor é 3,5% maior do que havia sido previsto para 2023. 2 pontos, tá? Primeiro, em relação à premiação. Acho que pode ser mais fácil o Santos chegar ou até mesmo ultrapassar 47 milhões previstos se o Santos também conseguir, obviamente, permanecer na Série A, né? E também conseguir uma vaga na Sul-Americana. Porque aí você tem jogos na Sul-Americana, se você passar na fase de grupos, aquela coisa toda, né? Você meio que consegue arrecadar uma graninha aí. Se você ficar bem colocado no Campeonato Brasileiro também já ganha uma grana. Enfim, torcer para que o Santos seja competitivo, né? Tem um Campeonato Paulista, enfim. Outra questão em relação à folha salarial, né? Eu não sei o que o próximo presidente vai fazer. Será que ele vai conseguir fazer uma reformulação grande no elenco do Santos de forma imediata? Eu acho que de forma imediata não. Acho que vai ser, espero que seja pelo menos alguma coisa gradual, né? Acho que de, sei lá, janeiro já manda todo mundo embora e contrata todo mundo. Acho muito impossível. Mas por quê? Porque não necessariamente você ter um time competitivo, você vai ter uma folha muito alta, né? Às vezes você tem um time competitivo, mas você é inteligente nas suas escolhas. Você não tem jogador só para inflar a sua folha salarial. Você tem jogadores que recebem bem, né? Mas que dão conta do recado. O Santos tem muito jogador que está inflando a folha salarial que sequer joga. Não é nem relacionado, né? Então, eu espero que o próximo presidente consiga, de alguma forma,
tirar quem não tá ajudando e ter ali no elenco quem de fato vai ajudar. É o que eu sempre falo aqui, gente. É melhor você pagar R$1 milhão para um jogador que vai resolver, vai te colocar lá nas cabeças, do que você ter 10 jogadores, cada um recebendo R$100 mil e ninguém colaborando com nada, né? É o famoso o barato sai caro. Às vezes você vai em busca de um valor menor e você quebra a cara em outro aspecto. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Espero que a gestão do presidente Andrés Rueda tenha deixado isso de aprendizado, né? Não só do Rueda, mas também outras gestões que passaram pelo Santos. Enfim, vamos torcer aí para que tudo dê certo para 2024. Hoje o Santos enfrenta o Fluminense na Vila Belmiro. Tem vídeo de pré-jogo, vou deixar aqui nos cards para você conferir as informações para essa partida. E precisa vencer do Fluminense, né? Tudo isso que a gente está falando para 2024, obviamente, a gente contando com o Santos na Série A do Campeonato Brasileiro. E, se Deus quiser vencer o Fluminense, encaminha essa permanência na Série A. E aí, quem sabe, a gente já começa a falar de uma forma mais incisiva em, quem sabe, uma vaga na Sul-Americana para ajudar também nesse orçamento de 2024, tá certo? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo, numa próxima live. Fui!